sem qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Que saudade. Quanto tempo. Boa noite, muita gratidão por vocês aqui, tanto no Instagram do Instituto Desperte Sua Vida, quanto aqui no Facebook da Casa Céu. Então a gente tá dando um tempinho aí pra gente começar às 20 horas certinho. Enquanto isso, vamos curtindo aqui uma musiquinha, né? Hoje a gente vai falar de conflitos familiares, então quanto é importante a gente se conectar com essa paz, com essa tranquilidade, né, da fé, da coragem. Desde já você pode colocar aí o seu pedido, a sua intenção de prece e também, olha só, separar o seu copinho com água. Ah, é esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei a água de Nossa Senhora. Então separa o seu copinho com água, né? Geraldo, Pastor Maicon, beijo, saudades. Anselmo, vamos lá, vamos que vamos, né, gente? As famílias, amém. Abençoa, Senhor, a todas as famílias, né? Abençoa a minha, a sua. Abençoa todas as famílias do mundo inteiro. O quanto a gente precisa dessa bênção, nesse momento tão desafiador, né? Que é esse momento de pandemia que nos conectou para a nossa essência, não é assim? Mais do que nunca, trouxe para nós a nossa convivência com os conflitos familiares, não é verdade? Quantas vezes a gente não sentia tanto, justamente por estar trabalhando, por estar dispersando aí o nosso foco. Porque a gente veio aqui para evoluir, né? Então, se a gente veio aqui para evoluir, será que adianta a gente fugir de certas situações? É um caso para se pensar. Então, vai deixando aqui o seu pedido de oração, a Nilda, também a minha tia Cleide, um beijo no seu coração, tia Alice. Fica com a gente, aqui a Michelle no Instagram. Fica com a gente, vamos que vamos, né? Hoje tem muito conteúdo, tá? Então, eu quero desejar para você muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui na Casa Céu. Muita gratidão pela sua permissão, gratidão pela sua conexão aqui todas as terças-feiras, né? Então, a Casa Céu, para quem não conhece, é um centro espírita kardecista que visa justamente trazer esse amparo, promover esse auxílio e esse amor fraterno, tanto para os espíritos encarnados quanto para os desencarnados. E o quanto é importante a gente trazer aí esse amparo, né, aos que ficam e aos que foram, porque com tudo que está acontecendo, a gente precisa estar muito conectado com a nossa fé, com a nossa união, né? Unir em uma só fé, né? Pra gente vibrar em amor, vibrar essa paixão pela nossa família, não é? Aqui a Ana Paula pedindo. Então, muita gente com Covid. Nós vamos fazer uma oração para as pessoas também, tá? Com Covid, porque é algo que a gente precisa, né, gente? Precisa cuidar. É verdade. Então vamos lá, gente. Ó, eu quero que você separe já o seu copo com água, separe um papel e uma caneta, porque hoje dá para você interagir, dá para você escrever, dá para você colocar nos comentários. A gente vai falar hoje sobre os conflitos familiares, mas antes vamos fazer uma oração de gratidão, pedindo a espiritualidade para se fazer presente, para que melhor você compreenda, para que melhor você entenda e que eu possa ser apenas um instrumento, fique somente com a minha boa intenção de transmitir para você algo, claro, que vem da minha experiência, mas que vem também da espiritualidade acima de tudo, não é?
e que a gente possa, assim, se conectar com o melhor do outro, o melhor dos nossos familiares, né? Porque a gente não é só sombra, eu sempre falo isso para todo mundo, nós somos luz e sombra, então qual você focar, você vai ter, né? Ontem eu completei aniversário de casamento e foi exatamente nisso que eu pensei, então o quanto é importante a gente focar nessa luz, o quanto é importante pra gente seguir, pra gente se fortalecer, né? Então vamos agradecer essa oportunidade? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Que neste momento, querido Deus, amado Pai, que neste momento toda a espiritualidade de luz, que todos que estão aqui neste momento e que ainda irão assistir, possam unir a nossa fé, para que possam chegar agora a todas as casas, a todas as famílias, principalmente aquelas que estão sofrendo agora os conflitos internos, os conflitos familiares, a dor da perda de um ente querido, a dor da doença, desse vírus que vem para nos ferir, mas também ao mesmo tempo vem para nos alertar o quanto a gente precisa focar nesse momento presente, o quanto a gente precisa evoluir e dar o nosso melhor a cada momento, o quanto a gente realmente precisa viver o maior presente, que é o presente. Neste momento eu peço agora todas as boas vibrações para todos aqueles que estão nos hospitais, para a família Rodrigues de Lima, para todos que neste momento se encontram com Covid, com essa doença, mas que possam, acima de tudo, ter fé, amor, compaixão e paz. Que todos, ao invés de se reunir para sofrer, ao invés de se reunir para propagar a má notícia, possam se reunir para uma só fé, acreditar no mover da espiritualidade, no mover da união, no mover do amor e do perdão. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Eu sou Érica Watanabe, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente vai falar sobre os conflitos familiares. Quais são as causas e quais são as consequências, né, desses conflitos familiares em nossas vidas, né? Então, você que está aqui, o que você acha? Quais são as causas? Você pode escrever aí se você quiser. E o que pode causar de consequência na nossa vida, não é? Seja no profissional, seja no pessoal, mas o que esses conflitos eles trazem pra gente como consequência? Se eu pudesse, em milésimos de segundos, olhar aqui, ó, a minha vida como um todo, numa balança, com clareza, o quanto dessa balança eu teria em mim, do meu pai, o quanto dessa balança eu teria em mim, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, ou de quem me criou. As minhas atitudes, os meus comportamentos, as situações relacionais, é algo que se repete? Pensa aí comigo. Eu vivo num ciclo vicioso. Será que eu trago para mim situações ou pessoas que me ferem? Será? Será que eu trago para mim situações ou pessoas que me ferem? Pessoas que me rejeitam? Pessoas que de certa forma me tratam com utilidade, ou que de repente eu as trato como utilidade? Será que de repente eu sou uma pessoa desacreditada? Desacreditada do amor, desacreditada do ser humano? Será que eu sou uma pessoa que vivo repetindo um ciclo vicioso de medo? Medo de ser traído, medo de ser injustiçado, medo de ser enganado, medo de dar o meu melhor,
Porque um dia eu escutei ou um dia eu vivi isso, que o amor ele fere, que o amor ele trai, que o amor, quem deveria te proteger não te protege. Será que um dia eu dei esse significado? Será que lá na minha infância, será que lá com a minha família, o que eu aprendi, o que significa amor para mim? O que significa família para mim? Eu acho que a primeira situação, antes da gente falar em qualquer conflito familiar, é trazer isso agora, é fazer esse resgate agora desse significado, dessa crença que eu tenho. Qual que é a minha dificuldade sobre o amor? Qual que é a minha dificuldade sobre o financeiro? Qual que é a minha dificuldade sobre o mundo espiritual? No que eu acredito? Será que eu sou uma pessoa limitada? Será que a minha verdade é aquela verdade que o outro me fez acreditar? Ou eu sou aquilo na essência? Será que eu me conheço? Antes de tudo? Né? É algo que a gente precisa trazer aqui. Então, escreve aí, então traz para a consciência qual que é a sua maior dor, qual que é a sua maior dor em relação aos conflitos familiares. Por quê? Por que eu estou te questionando isso? Porque tudo aquilo que a gente resiste, porque tudo aquilo que eu não aceito, é aquilo que prevalece, é aquilo que permanece em nós. Então percebam a importância de quando não aceitamos a nossa origem, as nossas raízes, né? Muitas vezes nós não aceitamos um comportamento de um ente querido, mas que inconscientemente, é lógico, rege o nosso comportamento, rege os nossos sentimentos. Né? E principalmente nos significados, vocês vão ver eu falando muito sobre o significado, e principalmente nos significados da infância. Não é? Eu também poderia falar aqui desses flashes que a gente tem de uma outra existência, mas o tempo não permite. Então a gente vai focar aqui em algo desta vida mesmo, dessas situações, dos conflitos familiares, né, internos, porque quando a gente traz tudo isso, a gente fica enraizado, a gente leva para o nosso comportamento. Aí você pode falar assim para mim, Érica, isso já passou, eu tive lá na infância, ou eu não tive problema algum, ok. Mas será que você vai conseguir se relacionar com alguém que teve? Se você não tiver essa percepção, talvez não. Não é? Então, para que melhor você entenda, você pode trazer agora para o seu consciente, e talvez você pode até anotar num papel. Quando eu postei lá na Casa Céu, eu até falei para separar um copo com água e o papel, e você pode trazer aí uma experiência, você pode escrever ou trazer para sua consciência uma experiência que você teve negativo da infância sobre a sua família ou até mesmo na fase adulta. Então você pode se conectar com essa experiência negativa. Então, perceba agora que significado que você deu para aquilo naquele momento. Perceba que significado que você deu para aquele momento. Talvez você foi levar um copo com água para agradar a sua mãe e ela chegou cansada do trabalho, você derrubou, ela já xingou. Então, que significado você deu para aquilo? Que significado que você deu quando você viu seu pai e sua mãe brigando? Que significado você deu quando seu pai ou sua mãe saiu de casa? Pensa comigo. Traz para a consciência. Perceba que sentimento que é esse. E hoje, no tempo presente, como que você reage diante desse sentimento? É algo para a gente trazer aqui, ó, para o entendimento. O que significa a família para você? O que significa o amor? O que significa o perdão? O que significa a resiliência? O que significa o dinheiro para você? O que significa a união, o esforço, a dedicação? E você pode trazer para essa consciência.
Que gatilho você tem quando remete àquela situação lá do passado? Eu me lembro, né, que os maiores conflitos familiares que eu tinha na minha casa, enquanto eu morava com os meus pais, eram à noite. Lógico, porque à noite todo mundo se reunia, né? Tava todo mundo em casa. Então, eu me lembro que durante muito tempo na minha vida, muito tempo mesmo, anos, eu tive muito medo do escuro. Eu tive muito medo da noite. Então, percebam que muitas vezes você fala pra mim, Érica, eu não passei nada disso. Ok, graças a Deus. Mas muitas vezes você teve situações, mesmo que inconscientemente, né? Lá na infância, mesmo que você não lembre. Mesmo que você seja uma pessoa desprendida, graças a Deus por isso. Mas que no horário ou em alguns gatilhos disparam e você não entende nem por que você está ansioso, você não entende porque você está angustiado, você não entende porque você tem medo, você não entende porque você não confia em homem, você não entende porque você não confia em mulher, você não entende o porquê você sofre tanto, que você tem todos os motivos para ser feliz, você tem tudo para ser amado, mas você não acredita no amor, porque em qualquer momento você vai sentir que você vai ser abandonado. Como um dia a sua mãe te abandonou, como um dia o seu pai te abandonou, ou o significado que você deu para isso. No Evangelho, segundo o Espiritismo, fique curioso para ler. Eu vou ler aqui, ó, capítulo 14, item 2. Fala desse jeito, ó. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Né? Então, eu vejo aqui que esse mandamento, isso aqui é um mandamento, é a consequência da lei geral da caridade e do amor, né? Do amor ao próximo, tá? Então, como que a gente pode amar um estranho, como que a gente pode honrar um estranho se a gente não honra quem nos deu a vida? Forte isso, né, gente? Como eu vou amar um estranho, como eu não honro quem me deu a vida? Seria a mesma coisa de falar, papai do céu, eu te amo, Deus, eu acredito em você, mas eu não acredito no que você criou. Eu não quero aquilo que você criou. Seria a mesma coisa. É incongruente, né? A caridade com o próximo depende de grau, de grau parentesco. Então, ela é uma lei para a nossa evolução. O que impede a gente de seguir essa lei? O orgulho, né? O ego. Não, eu quero sempre estar certo, eu quero eu dar a última palavra, né? Então, isso impede você dessa evolução. Aqui é o primeiro ponto onde a gente pode ferir uma ordem, um sistema, e aí a gente sofre as consequências disso. Percebe? Começa lá. Então não existe castigo, não existe punição, não existe sorte, existe a evolução. Existe a ação, existe o equilíbrio, dar e receber. Ah, Érica, mas hoje eu vejo muita gente recebendo e nunca deu. Nunca deu porque você não vê, porque você está julgando. Se não foi nessa vida, foi na outra. Érica, eu só sou uma pessoa que só levo, só faço. Quem sabe numa outra vida você foi esse, ó, bam, que você só recebeu? A gente não sabe. Por quê? Conheceis a verdade, ela vos libertará. Porque quando a gente traz pra gente essa verdade, a gente deixa de ser coitadinho, né? Então, o primeiro passo aqui, a gente precisa honrar quem nos deu a vida e, de certa forma, eu sempre falo, tem até aqui uma parte, que muita gente vai falar isso pra mim também. Ah, Érica, você tá falando isso porque você não sabe o que eu passei com os meus pais. Tá bom, você também não sabe as minhas situações e você também não sabe o que os meus pais passaram, o que seus pais passaram e os pais dos pais. A gente não vem com o manual de ser humano. Então a gente às vezes tem a pretensão de achar que a gente sabe como os nossos pais deveriam nos tratar, né? Como o outro deveria nos tratar. Ó, você me respeita, você tem que me tratar assim, assim. Você conhece o outro? Você tem a humildade de se conectar com a história do outro? Ou você já julga? Aqui no capítulo 14, no item 3, fala assim:
Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo. Mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Então, às vezes a gente acha, né? Principalmente quando a gente teve alguma situação com os nossos pais, que a gente é o certo e eles super erraram com a gente, não é verdade? Então a gente julga, mas a gente precisa ter essa clareza. Essa clareza até aqui no capítulo 14 também, eu estava lendo. No capítulo 14, aqui no item 8, fala desse jeito. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele fez se não fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Agora que o bicho pega, né? Eis a questão. Eis a questão aqui. Porque os nossos pais, eles tiveram uma educação. Tá certo? Quem ficou curioso para conhecer a história, entendeu. Só que os pais dos pais também tiveram uma educação. E os pais dos pais, e assim vai, não tem fim, também tiveram uma outra uma educação, uma maneira de viver. Os tempos são diferentes, né? Eu crio meus filhos de uma maneira, meus filhos vão criar os filhos de outra maneira, e assim vai. Só que, por mais que nós cresçamos longe dos nossos pais e que não temos nem o conhecimento dos nossos avós ou bisavós e assim vai, nós temos essas raízes, esses resquícios da educação que nós recebemos ou que não recebemos. Tá certo? Então, ao relacionar, Érica, que isso tem a ver com conflitos familiares? Pelo amor de Deus, né? Que eu dou uma voltinha antes para chegar no ponto. Então, aqui, ó. Ao se relacionar com o outro, eu preciso entender. Eu preciso entender os valores do outro. Eu preciso entender as crenças do outro. A linguagem do outro. Porque, caso contrário, eu não consigo entender e não consigo me fazer entender. Então, essa aqui pode ser uma das grandes causas dos conflitos familiares, né? É o significado que a gente dá, aquilo que a gente vê, os resquícios de situações, claro, de vidas passadas, mas também desta vida, da hereditariedade. Na falta, pela empatia, eu perco a chance de ser humilde e de praticar a caridade. Ontem, como eu já comentei, eu fiz o aniversário de casamento, a gente fez um jantar, tudo, e aí eu fiquei pensando, quanto tempo, né? Eu tenho que dar graças a Deus, eu tenho que ter muita gratidão pelo meu esposo, de não ter sido julgador, mas ter sido curioso para me entender, curioso para me fazer entender, curioso para questionar, o que significa isso para mim? Curioso para, sabe, alinhar que valor é o meu. Eu me lembro que o meu valor era limpar. Então, se eu limpasse, para mim, era aquilo, eu tava no meu top. Mas o valor dele é um valor diferente. Acolhedor, família, fazer comida, ir lá, cuidar das crianças, dar na boquinha. Então, a gente precisa alinhar, ajustar os valores e a crença do outro, a maneira como que o outro foi criado, porque senão, por mais que haja amor, a gente não vai ter entendimento. Se não tem entendimento, não tem convívio, gera um conflito. Mas quando eu entendo o que o outro quer dizer, quando eu questiono, quando eu fico curioso, então eu abro esse leque. Eu sempre falo que não existe nenhuma experiência tão ruim que não nos sirva de lição. Então eu vejo muito que em tudo, a gente hoje está muito alinhado, mas em tudo a gente se completou. As nossas diferenças nos completou. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque o casal, ele une a família, não é só o casal.
é o sogro, é a sogra, é os cunhados, é os primos, é os tios, é a convivência. E se a gente não consegue alinhar isso dentro de casa, será que a gente consegue alinhar isso fora? E também você pode falar assim, Érica, eu não sou casada, então eu não tenho esse problema. Tem, porque você tem convívio social. Você tem as pessoas lá do trabalho, você tem as pessoas que você convive. E se você não entender a linguagem do outro, se você não tiver essa clareza, essa empatia, essa curiosidade, você não consegue se conectar verdadeiramente com o outro. Em São Mateus fala assim, 7. Não julgueis para que não sejais julgado. Quantas vezes a gente julga? Quantas vezes a gente se acha o dono da verdade? E a gente se fecha para algo muito maravilhoso. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, você é insuportável, mas você perde a chance de ver o quanto maravilhosa ela é. Ainda assim, a maior distância entre as pessoas ainda é o mal entendido, não é? A falta da comunicação assertiva, a falta de uma boa conversa geram grandes conflitos em nossas vidas, não é? Por isso que nós devemos sempre nos colocar no lugar do outro, nos colocar como curiosos e não como julgadores, não é? Porque quando eu julgo, eu já tenho uma opinião formada, nada vai mudar, nada. Mas quando eu me coloco no lugar de curioso, então eu me abro para compreender. E isso, minha gente, isso é vulnerabilidade, né? Então quando eu me coloco assim nessa situação, eu me abro. Muitas vezes a gente pode optar por nos calar, né? Mas quando eu tenho fôlego e quando eu tenho as palavras elas são velhas, mas quando eu tenho as palavras ela não muda, mas o que muda é o timbre, é a voz, é a tonalidade que eu dou para ela. Eu tenho paciência, né? A ciência da paz. Eu tenho a minha intenção que verdadeiramente ali é muito boa. Mas ao extremo, a mesma palavra, ela vai ferir. Né? Quando eu vou entalando ela aqui, a mesma palavra que eu poderia ter dito lá atrás, numa boa, tranquilo. Ela vai ferir, ela vai machucar e ela vai deixar marcas intensas. As palavras entaladas, elas cansam. Esse empurrar com a barriga, que a gente costuma dizer, um dia paralisa. E o corpo fala. O corpo fala, a doença chega, não é? A tristeza vem, a depressão vem, a angústia vem, a ansiedade vem, o pânico vem. A falta do entendimento causa dor, mas a compreensão, ela é a cura. Então eu posso dar um significado para uma situação e me calar, mas viver a consequência disso por anos e talvez muitas vezes sem volta. Eu tenho alguns exemplos que a gente poderia aqui rapidamente falar, porque a gente já está quase no horário. Um filho, por exemplo, um filho que vê os pais brigando, pode dar um significado para o amor, que o amor traz abandono, que o amor é injusto, que o amor fere. Então, na fase adulta, ele tem essa dificuldade de se relacionar. Eu posso aqui trazer alguém, um filho que mais velho, que é natural, né? A gente ajuda e começa a ajudar a olhar os outros irmãos e entra ali numa situação de inversão de papéis. E aí ele cresce sendo muito bom fora de casa. Ele cresce fazendo de tudo, sobrecarregado mesmo para ser útil, para ser visto, para ser reconhecido, para achar um lugar dele no mundo, mas quando na verdade ele também se torna uma pessoa controladora, manipuladora. Eu tenho também outros exemplos que poderia falar aqui de casal que faz a escolha por sexo. Eu quero um menino, eu quero uma menina. E quando essa criança vem o sexo oposto, também vem com um sentimento de rejeição, um sentimento de não pertencimento. Então ela cresce, ela não pertence a nenhum lugar, ela não sente merecedora da vida. Eu tenho aqui a comparação entre irmãos, a comparação entre filhos, a comparação entre primos, a comparação desmedida, né, que torna ali um adulto invejoso, um adulto insatisfeito na sua profissão, um adulto com competição desmedida, um adulto que ele está totalmente perdido e ele briga por ser aceito. Então essa desordem de hierarquia
até quando um filho nasce, que a mulher começa a chamar o esposo de pai. Pelo amor de Deus, quem que namora um pai? Aí depois ela vem me falar que é a rotina que toma conta, os filhos vêm, os filhos isso, os filhos aquilo, o filho não é carga, o filho é presente. Mas a gente coloca as nossas crenças, a gente coloca os nossos significados nas nossas relações e a gente sente a consequência. Se você chama o seu esposo de pai, você vai namorar o pai. Você vai perdendo aos poucos a vontade de se relacionar com ele. Ou começa a colocar nele ou na sua esposa uma sobrecarga de cuidados desmedido que não dá o equilíbrio. Então o seu esposo ou a sua esposa não te enxerga como tal. E aí vem aí a falta do interesse sexual, a falta até do beijo, né? Você dá aquele beijinho de selinho que coisa muito rápida, né? Quase que nem dá. Então a gente precisa se atentar a isso, porque a gente fica tentando fugir, né? A gente fica aí vivendo de máscaras, né? A gente não sabe nem quem verdadeiramente a gente é. A gente precisa, muitas vezes, de uma sessão de terapia pra gente se conectar com a gente, porque a gente é tão perdido. Porque a gente fica, sabe, se adaptando no relacionamento, se adaptando onde vai, no trabalho, isso tudo para ser aceito. E aí o que acontece? Aquele conflito interno transborda para o outro um dia, né? Então, muitos dos conflitos está mais interno do que externo, com certeza. Então, queremos fugir de algo desconhecido e a gente, por medo de sofrer, a gente sofre muito, né, gente? Nós queremos uma fórmula mágica para ter paz, para encontrar prosperidade, para ser feliz no amor, mas a gente não aceita nem quem a gente é. Né? Como que a gente pode fazer isso se a gente não aceita que a gente tem uma dualidade, o amor, a ansiedade, a raiva, o descontrole, a dúvida, algo que precisamos olhar para dentro de nós e principalmente para a nossa família, a nossa história. Como mudar algo que a gente julga que está no outro? É insano, né? Então em 1 Coríntios fala, examinai, pois, o homem a si mesmo. Então examine a si mesmo. Aquilo que mais incomoda no outro é uma dor sua, querido. É uma dificuldade sua que você precisa olhar para você. Pergunte, questione, converse, tenha diálogo. Mas não no seu entendimento. Quando você estiver dialogando com alguém, compreenda a linguagem do outro. Só existe uma maneira da gente encontrar paz. No trabalho, no convívio social, não importa, honrando e respeitando a história de cada um, mas assim, sem julgamento, curioso, com compaixão e empatia. Eu posso olhar hoje para os meus antepassados e eu posso honrar e entender, né? Porque esse entendimento ele traz a cura. Mas eu também posso olhar e ignorar ou nem olhar. Mas quem foi que disse que talvez desse conflito, desse exatamente conflito familiar que você vive, não é você que veio para fazer esse resgate e veio para transformar toda a sua vida, toda a sua família, não é? Para romper algo que de repente seja tão destruidor, seja tão o ponto ali para os fracassos nos relacionamentos, seja no trabalho, seja como amigo, seja nos relacionamentos. Então, feche seus olhos, pegue sua água, vamos se conectar agora com essa dor, vamos se conectar agora com aquilo que mais te fere, com aquele significado que você deu. Não sei, só você sabe. Eu não sei se foi na gestação, onde por algum motivo, sua mãe teve um problema, teve uma dificuldade, um medo surreal de achar que não poderia cuidar de você, e você sentiu esse medo, e você sentiu essa rejeição. Ou seja, na infância, quando de repente você não sentiu tão valorizado, você não sentiu o carinho, o afeto, e hoje você traz essa carência para o seu esposo, para a sua esposa, para os relacionamentos, e você acaba sobrecarregando os relacionamentos.
De repente, algum significado de competição, de comparação. E hoje você traz aí o peso de sempre querer ser o melhor, de sempre querer fazer certo. Mas, queridos, nós somos humanos. Então traz agora para você esse equilíbrio. Honre e respeita tudo que você passou, não ignora não. Honre e respeita toda a sua família, todos os conflitos que há nela. Mas traz para você agora, acima de tudo, você hoje, você cresceu, você hoje que tem essa maturidade, o que você deseja fazer por você. Então acolha você, dê o amparo para si mesmo. Entre agora numa pirâmide lilás. Olhe agora para uma pessoa que você precisa muito se conectar e peça perdão para ela. Peça perdão para ela por todas as vezes que você feriu ela, por todas as vezes que você sobrecarregou ela. Peça perdão. Sinto muito, me perdoe. Olhe para esse outro lado dessa pirâmide e peça agora esse perdão. Acima de tudo, você perdoa. E como uma visão de um satélite, você vai se conectando agora com todas as pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Porque o perdão, ele é a desconexão dessa dor que te fere todos os dias. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, talvez seja quem te criou, talvez seja essa pessoa dessa família, do seu esposo, da sua esposa, ou seu ex-marido, sua ex-esposa, não sei, só você sabe. E você vai liberando agora essa energia do perdão e dessa libertação. E agora você olha nesse outro lado dessa pirâmide e olha agora você no espelho. E você vai falando, sinto muito, por favor me perdoe por todas as vezes que eu duvidei de você. Sinto muito, por favor me perdoe por todas as vezes que eu te julguei incapaz. Por todas as vezes que eu te diminuí. Por todas as vezes que eu te feri. Por todas as vezes que eu não ouvi você na essência. E você vai se libertando e liberando agora o verdadeiro perdão. Que é dar e receber, e o direito do outro de ser ouvido na essência, o direito do outro de pertencer, o direito do outro de errar. Nós somos humanos. Então a mesma compaixão que você teve agora com você pode ter com o outro. Que neste momento nós possamos selar todos os conflitos familiares com a paz, com a compaixão, com o entendimento, com a curiosidade de entender o porquê o outro é desta maneira e como eu posso ajudar o outro. Como eu posso me conectar com a história do outro e co-criar. E você vai agora trazendo a lei da evolução, que é o amor, a caridade e a compaixão. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. Que neste momento todo o seu lar, que neste momento toda essa água possa agora ser curado, liberto. Que você possa agora receber uma verdadeira energia, a purificação, a cura, que possa trazer agora, neste exato momento, o equilíbrio da respiração, o coração batendo de maneira equilibrada, sem angústia, sem aperto, sem tristeza, sua respiração sem ansiedade, sem medo, e que você possa agora, você e sua família, ser um só, pelo amor de Cristo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sei que muitas vezes a gente espera uma receita pronta, mas existe ação. Que neste momento a espiritualidade de luz possa trazer pra gente esse amparo e essa força pra gente dar e receber o melhor. A medida que você dá é a medida que você recebe. Gratidão,
Ótima noite, fiquem todos com Deus. Até terça-feira que vem. Um beijo no seu coração.